Bom dia, irmãos. Gostaríamos de dar continuidade ao estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Dessa vez, irmãos, gostaríamos de estudar o capítulo 4, do versículo 14 até o final do capítulo. Esperamos concluir o estudo de Paulo na carta dos Filipenses nesta manhã. Escola Dominical, 17/5/2020. Mais uma vez aqui online, ainda não podemos nos reunir na igreja, então vamos aproveitar o tempo aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Então abramos nossas Bíblias, meus amados irmãos, em Filipenses capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 23. Capítulo 4 de Filipenses, do versículo 14 ao versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que Deus abençoe a porção lida em cada coração nessa manhã. Meus amados irmãos, nós aprendemos na última mensagem de como viver o verdadeiro contentamento. E nós vimos o conceito de contentamento, nós vimos também em que consiste o verdadeiro contentamento, e no último estudo, que dividimos em duas partes, nós estudamos atentando para um exemplo de contentamento, tratando da vida do apóstolo Paulo, do contentamento de Paulo. E concluímos, irmãos, dizendo que precisamos estar crendo que somente em Deus esse contentamento pode ser encontrado. Somente em Deus esse contentamento pode ser encontrado. Às vezes eu fico, irmãos, assim um pouco assim perplexo, né? Quando nós observamos, estamos vivendo uma dificuldade, né, muito grande, que é a ameaça de um vírus, conhecido como coronavírus, o Covid-19, não é verdade? E com isso houve decretos de que as igrejas precisam ser fechadas, porque elas, caso aberto, elas poderiam fazer com que o vírus circulasse, e aí as igrejas poderiam ser responsabilizadas, pelo menos, né, na opinião popular, de serem divulgadoras desse processo. Agora, interessante, irmãos, minha preocupação é nós como cristãos estamos assimilando naturalmente de que, por exemplo, né, de que a igreja não é uma atividade essencial. Certo? Estão dizendo assim, olha, supermercado, farmácia, até podemos dizer assim, manicure, cabeleireiros e assim por diante. Então são atividades essenciais. A igreja não. Então a igreja permanece fechada porque não é não foi reconhecido pelas autoridades como, certo,
uma instituição essencial. Por mais que nós nos conformemos com esses decretos, jamais isso pode permitir, que venhamos a permitir que isso chegue à nossa mente e ao nosso coração como algo normal. Entendemos da grande importância da igreja no contexto espiritual. Há uma necessidade urgente, irmãos, de alimento espiritual. Principalmente com essa quarentena em que nós estamos observando várias e várias pessoas enfrentando dificuldades, tanto na área econômica, como também na área emocional, e pessoas que estão também com suas vidas espirituais realmente abaladas. Eu sei que nós temos esse acesso, né, mediante a mídia social, a Instagram, Facebook, YouTube e outros meios, né? Eu sei, mas não substitui. É importante, graças a Deus pelo que temos, mas não substitui, meus amados irmãos, o congregar. Foi Jesus que nos ensinou sobre isso. Está na palavra dele. Hebreus diz que não deixemos de se congregar como é costume de alguns. Não substituir, pastor, mas a palavra está sendo divulgada, né? Muitas pessoas estão tendo acesso. Mas, meus amados irmãos, se uma pessoa se converte do outro lado do vídeo, como discipular essas pessoas? Como elas vão desenvolver os seus dons? Que nós cremos que cada pessoa que se converte a Cristo, Deus, no mínimo, lhe dá um dom para que seja desenvolvido no corpo de Cristo. Como fazer isso? Então, não substitui. Então, por mais que nós aceitemos a possibilidade, o decreto, e que não possamos abrir as igrejas, né, por enquanto, mas nunca devemos permitir que em nossos corações aceitemos de que o cristianismo, de que a missão da igreja não é uma atividade essencial. Nós precisamos de Deus. Então nós precisamos de tudo aquilo que Deus usa para o nosso crescimento espiritual e para atendermos às necessidades dos outros, principalmente nas áreas espirituais. Então, precisamos viver contente. Apesar de tudo isso, nós estamos contentes porque temos Jesus. Nós estamos contentes porque Deus está sendo glorificado no seio da sua igreja. Mas para isso, irmãos, nós precisamos confiar em Jesus e confiar em sua palavra. Certo? Somente Ele, e ninguém pode, de maneira nenhuma, atender às nossas necessidades espirituais, emocionais e físicas, se não for o nosso Deus, o nosso Jesus. Então temos que entender isso. Não tem outro remédio eficaz para esse mal que está assolando a humanidade que não seja Deus. Deus pode usar os meios, mas mesmo que venhamos a contrair, Deus pode nos guardar, Ele pode nos livrar se estamos vivendo a situação, mas de uma coisa eu tenho certeza, se o projeto dele é nos levar nesse momento, então não importa se é quais os meios que ele venha a fazer isso. Então temos que ter essa confiança inabalável em nosso Deus, ok? Então, irmãos, o fortalecimento, o contentamento, ele vem por meio da palavra e da oração. Precisamos aprender a viver contente. Paulo disse que ele aprendeu e nós precisamos também aprender e não voltemos de maneira nenhuma a fazer isso alheio ao conhecimento de Deus, certo? E uma vida de oração. Chegamos aqui no versículo 14, meus amados irmãos, e nesse texto eu observo aqui algumas expressões de gratidão do apóstolo Paulo, desse grande homem de Deus conhecido como Paulo, esse grande apóstolo. Mas, irmãos, como é interessante pensarmos um pouco sobre uma das causas da existência da igreja aqui, humanamente falando. Então, a igreja existe para suprir necessidades, não é verdade? A igreja está aqui para suprir necessidades, ela está aqui para a glória de Deus, para glorificar a Deus, mas ela glorifica a Deus suprindo necessidade. Há uma necessidade básica, que é a necessidade espiritual. As pessoas estão perdidas, estão caminhando, né, a passos largos para o inferno. E Jesus disse, eu vim para buscar e salvar o
perdido. E Jesus foi assunto aos céus e ele deixou essa missão para a igreja. Para que a igreja possa atender às necessidades espirituais das pessoas. Mas também não estamos isentos de atender também outras necessidades. Por exemplo, a igreja de Filipe, ela atendeu uma necessidade do apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma, mas antes mesmo dele ser preso, essa igreja ela já tinha a prática de fazer o que ela fez aqui mais uma vez. Mas Paulo, naquele contexto, com certeza, Paulo tinha despesas com aluguéis, porque aquela primeira prisão foi uma prisão não muito, podemos dizer assim, não muito ríspida, né? Ele podia receber visitas da casa. Naquele tempo não era como hoje, a pessoa era presa e o Estado dava as condições, né, de alimentação e outros meios. Naquele tempo não, a família tinha que atender às necessidades dessas pessoas, né? Paulo estava em Roma, Paulo não tinha parentes lá, tinha uma igreja, mas a igreja de Filipe, a centenas e centenas de quilômetros de distância, foi movida em seu coração para mandar uma oferta que pudesse suprir a necessidade do apóstolo por meio de um servo de Deus conhecido como Epafrodito. Então podemos concluir, irmãos, que as necessidades são uma oportunidade para crescermos, como também construirmos, irmãos, lucros para desfrutarmos na eternidade. Eu posso concluir que as necessidades são bênçãos. Porque se não houvesse necessidade, como nós iríamos, irmãos, construir para a eternidade? Então Deus trabalha em cima disso. É interessante, irmãos, nós entendermos isso. Havia necessidade de ambas as partes, aqui nesse livro aqui. Havia necessidade do apóstolo e havia necessidade da igreja, que eram supridas, que eram necessidades supridas mutuamente. Às vezes uma pessoa pode ter muitos recursos materiais e achar que é autossuficiente nessa área. Mas a existência de um ser humano não limita-se apenas no contexto material. Certo? Existem muitas outras áreas da vida que precisam de ter necessidades supridas. As necessidades espirituais. Então é interessante a gente observar no texto, né? Eu sempre gosto de observar, é interessante, porque é uma maneira, irmãos, de chamar a atenção dos irmãos, como também a minha atenção, para aquilo que está escrito. Então, havia necessidade, a igreja e missionários envolvia aqui o dar e receber, não é isso que Paulo diz? O dar e receber. Houve uma associação de dar e receber. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11, Paulo diz: e se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então havia necessidades espirituais que Paulo supriu aquela igreja, certo? Com ensino, ele levou o evangelho, supriu com ensino, com assistência espiritual, e agora a igreja estava também suprindo as suas necessidades físicas, as suas necessidades materiais. Então, olha o que ele diz. Ele diz, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Então, era uma via de mão dupla. A igreja dava e a igreja recebia. Aí podemos ter uma pergunta: quem estava suprindo a maior necessidade? Aqueles que são mais espirituais podem dizer assim: mas aquilo que Paulo estava fazendo, né, tinha maior valor, porque ele estava atendendo às expectativas espirituais das pessoas, irmãos. Mas eu acredito que quando eu falei assim, aqueles querem ser maus espirituais, pode pensar nisso. Mas eu acredito aqui que tanto um como o outro, a outra necessidade, tem seu valor diante de Deus. Afinal de contas, são as necessidades que precisam ser supridas. Em Mateus 25, 34, 40, deixa eu ler aqui uma passagem. Então dirá, uma passagem profética em relação ao futuro, diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai,
entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, que demos de comer, com sede, que demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? Aí o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então, aquilo que a igreja de Filipe estava fazendo era, na verdade, para Deus. Então, nós observamos que são necessidades. Tanto as necessidades espirituais como as necessidades físicas. A igreja tem essa missão de estar suprindo reciprocamente, né, uns aos outros. É isso que nós podemos entender mediante a palavra do Senhor. Ok? Então, o que eu quero enfatizar aqui que a importância também nessa área. Nós temos missionários, tem missionários que estão no campo, foram levantados pelo Senhor, o Senhor levantou, chamou esses irmãos, eles estão no campo e eles estão necessitando, certo? Que a igreja se associe com ele nessa questão de dar e receber. Como é encorajador a gente receber um relatório de um missionário, né? Como é maravilhoso, né? Nós estamos recebendo, ele está também nos dando dos frutos que são conquistados lá, que isso interessa para nós, do trabalho que está sendo desenvolvido. Não é verdade? E nós contribuímos com orações, nós contribuímos também financeiramente para suprir as necessidades dele. Muitos missionários estão voltando do campo, porque as igrejas estão relaxando nessa questão de se associar, no compromisso de associação com eles, de dar e receber. Meus queridos e amados irmãos, podemos notar nesse texto algumas expressões de agradecimento de um notável servo de Deus, pelas ações generosas e amorosas de uma igreja bíblica. E ao mesmo tempo, essa atitude da igreja era uma atitude também de gratidão ao apóstolo Paulo, por aquilo que eles haviam recebido dele, que é o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, o ensino da palavra. Pela assistência que eles receberam. Eles conheciam bem a história de como aquela igreja foi fundada em meio a grandes desafios, a grandes dificuldades. Também por meio de prisão, lá ele foi preso na cidade de Filipos. Mas houve a conversão de um carcereiro e toda a sua casa. Houve a conversão também de uma mulher chamada Lídia. A gente observa um povo que passaram a fazer parte daquela igreja, as pessoas ali, de profissões diversas. Mas Paulo os ajudou, ajudou a cada um deles, melhor dizendo, dando o suporte espiritual diante das dificuldades que eles teriam que enfrentar durante a trajetória da vida deles. E podemos, irmãos, aqui extrair ricas lições para nossas vidas dessas expressões de gratidão aqui do apóstolo Paulo. E a primeira que eu gostaria de enfatizar aqui, irmãos, a primeira é o reconhecimento pelo valor da igreja no projeto missionário de Paulo. Versículo 14, olha o que Paulo diz. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo não queria que seus leitores tirassem conclusões erradas do seu comentário sobre o seu contentamento. Portanto, ele elogiou-os pela sua bondade para com ele, embora confiasse que Cristo sustentava. Ele sabia que Cristo usava os meios, mas Deus o chamou, Cristo o chamou e prometeu suprir as necessidades dele. Agora Deus usa os meios.
Em algumas situações, Deus deu saúde a Paulo para ter que fazer tendas para se manter. Mas em outras situações, por exemplo, ele estava preso, não havia nenhuma condição dele trabalhar fazendo tendas. E ele precisava do suprimento. E Deus moveu o coração daquela igreja para poder ajudá-los. É como alguns missionários, eles saem daqui do nosso país e vão para outros países. Eles chegam lá e eles não têm meios de adquirir recursos, a não ser o comprometimento das igrejas no seu sustento. Eles vão com a missão de pregar o Evangelho. Alguns chegam até como missionários, né? Algum país tem liberdade para isso, mas outras vezes chegam para desenvolver outros trabalhos, mas sem fins lucrativos, apenas para ajudar aquele povo. Meus queridos irmãos em Cristo, então, primeiro o elogio de Paulo. Paulo diz: todavia fizeste bem. Paulo reconhece que aquilo que eles fizeram para com ele é uma atitude de bondade, é uma atitude de benignidade. E eles associando-vos da minha tribulação. Paulo tinha dificuldades. Essa palavra tribulação vem de uma palavra de dificuldade, de aflições. E aqueles irmãos estenderam a mão amiga. Eles não só enviaram recursos, mas como eles enviaram uma pessoa que trouxe alegria para Paulo. Paulo sempre reconhecia, meus amados irmãos, que muitas vezes não é nem dos recursos que ele precisava, mas apenas de uma mão amiga, de uma assistência. Em certa ocasião, enquanto Tito não chegou, por exemplo, ele estava na espera, ele não teve paz. Paulo prezava pela comunhão. Paulo, se você olha, quando Paulo escreve aos Romanos, você pode observar ali os elogios de Paulo, a gratidão de Paulo pelos os colaboradores que Deus colocou na trajetória do ministério missionário de Paulo. Ele reconhece cada um deles. A segunda expressão, irmãos, de gratidão, versículo 15 ao versículo 18, é a demonstração de apreciação pela generosidade daqueles irmãos. Olha o versículo 15, Paulo diz: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procuro donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, melhor dizendo, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus amados irmãos, Paulo reconhece que eles foram exclusivos na associação com ele no desenvolvimento do seu ministério. Ele diz: nenhuma outra igreja fez o que vocês fizeram. Meus queridos, agora o fato das outras igrejas não se associarem com Paulo no tocante a dar e receber, isso não foi motivo para que eles ficassem desestimulados. Ninguém está fazendo, então não vou fazer. Pelo contrário, isso serviu de estímulo para que eles pudessem cumprir seu papel de uma igreja missionária. Me chama aqui a atenção, irmãos, por exemplo, do último encontro que Paulo teve, um encontro dramático com os irmãos de Éfeso, lá em Mileto. Lembra daquele texto lá? E que aqueles irmãos, eles choraram, eles beijaram Paulo, eles se despediram de Paulo. Foi o último encontro que Paulo teve com ele. Depois foi para Jerusalém, foi preso. E quando ele escreveu essa carta, ele estava em Roma. Mas vamos abrir aí. Olha aí para Atos, capítulo 20.
capítulo 20, versículo 31. Atos 20, 31. Olha o que Paulo diz. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. Olha o que ele diz no versículo 33. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, ele usa o termo, vós mesmos sabeis, ele usa o termo lá em Filipenses também. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar e receber. Tenho dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Havendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijava, entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até ao navio. Meus amados irmãos, assim como a igreja de Éfeso sabia que Paulo, por exemplo, Paulo trabalhou para não ser pesado a nenhum dele, Paulo fez tenda para suprir suas próprias necessidades. Porque o donativo nunca foi o alvo de Paulo. Paulo confiava completamente de que Deus iria suprir. Algumas vezes foi necessário escassez para que ele pudesse crescer, amadurecer na vida cristã. Deus faz isso. Mas jamais Deus, ou Jesus, permitiu que ele ficasse desamparado. Sempre o assistiu, e quando ele termina a carta, a segunda carta a Timóteo, a última escrita dele, ele reconhece que Deus o assistiu, Jesus o assistiu em todos os momentos. Mas nós observamos uma igreja de Éfeso, uma igreja muito boa, mas não teve a mesma iniciativa da igreja de Filipe. Outras igrejas também não sentiram a obrigação de sustentar esse obreiro, mas a igreja de Filipe não. O de Filipe, melhor dizendo, não. Então Paulo diz assim, olha, sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, mas somente a vós. Eles foram exclusivos, irmãos. Que bênção que nós podemos observar um exemplo de uma igreja atuante. Já a igreja de Corinto também não viu essa necessidade. E pelo contrário, além de não contribuir, não concordava que pelo menos Paulo ele pudesse ter acesso a alguma contribuição vinda da parte dele. Paulo até mostra que o obreiro é digno do seu salário, mas ele não fez uso desse direito que ele tinha por causa do senso crítico daquele povo lá de Corinto. E ele disse, olha, e ele também não trabalhava constrangido pelo que ele podia receber. Ele trabalhava motivado pelo desejo de servir a Jesus, com amor no coração por Jesus e por aqueles que estão perdidos. Mas Paulo aqui agradece, Paulo aqui demonstra apreciação pela generosidade desses irmãos. Essa atitude dos filipenses indicava uma fiel associação com o Evangelho. Porque se você observar o que ele disse, sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, para os filipenses, ele era como se fosse sinônimo de Evangelho. Eles viam o Evangelho em Paulo. E ao contribuir com o sustento de Paulo, eles estavam contribuindo para o Evangelho, o avanço do Evangelho. Meus queridos e amados irmãos, Paulo diz, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2 o bastante para as minhas necessidades.
O ministério de Paulo era o ministério deles. Cada alma ganha no campo missionário, eles também tinham participações, eles sabiam disso. Interessante, irmãos, que eles se associaram no dar e receber. Então, Paulo considerava a relação entre ele e os filipenses como uma via de mão dupla, com ambas as partes ativamente envolvidas, no sentido de partilhar tanto dádivas materiais como espirituais. E havia necessidade de ambas as partes. Quando Paulo diz que a igreja de Filipe contribuiu com o necessário, isso mostra que Paulo tinha necessidade e que Deus usou a igreja de Filipe para suprir essas necessidades. O necessário. Então, Paulo afirma que essas ações altruístas de generosidade teriam benefícios maior para o próprio doador. Olha o versículo 17. Ele diz: não que eu esteja procurando o donativo, mas o que realmente está me interessando é o fruto que aumente o vosso crédito. Que aumente o vosso crédito. Paulo usa a palavra aqui, fruto, para indicar uma palavra, fruto, para indicar lucro obtido. A ideia aqui é de uma conta bancária que ele estivesse produzindo juros para desfrutar no futuro. Provavelmente no bema de Cristo. Quando cada um de nós estaremos frente a frente com Cristo, no tribunal dele. Já salvos, é claro, já com o corpo glorificado, é claro, certo? Nas Escrituras nos diz isso, e eu louvo a Deus por esse privilégio de um dia estar perante Cristo. Mas a pergunta é, irmãos, estamos construindo hoje como servo de Deus para receber de Cristo a satisfação, para receber de Cristo as recompensas nesse dia? Porque todos nós estaremos um dia, se somos salvos, perante Cristo. Então, por isso, Paulo se alegra em maior medida pelas ações dele, devido aos benefícios espirituais que eles receberiam. Então, a alegria de Paulo não era tanto pelo que Paulo estava recebendo. Paulo reconhece que é importante. Paulo encoraja tanto aquela igreja como outras igrejas a fazerem o mesmo. Porque missionários, líderes também têm necessidades. Mas a preocupação maior de Paulo, ou pelo menos a alegria maior de Paulo, era pelo fruto, pelo crédito que aqueles irmãos estavam tendo diante do Senhor. Meus queridos, amados irmãos, como é bom entendermos isso. Prazer maior Deus teria, pois era como um sacrifício oferecido a Deus. Paulo reconhece isso. Olha o que Paulo diz no versículo 18. Paulo diz: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus amados, era a Deus que eles estavam dando. Era a Deus que eles estavam dando. Lembra o que Jesus Cristo diz, que nós lemos em Mateus? Quando alguém estava fazendo a um daqueles pequeninos, era Deus que eles estavam fazendo. Era Jesus que eles estavam fazendo. Eu não estou tratando ali do contexto de escatologia daquela passagem. Estou tirando uma aplicação e mostrando que quando esses irmãos eles foram motivados a fazerem isso, com certeza eles fizeram isso baseado nos ensinos de Jesus. Então é interessante a gente atentar para esses fatos maravilhosos. Então, ao doarem os cristãos de Filipe, eles se estavam oferecendo um sacrifício agradável ao Senhor. É esse tipo de sacrifício que o Senhor quer, não é verdade? Lembra que Paulo escreveu aos Romanos? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, uma entrega.
E para o missionário, a importância não era o donativo recebido, mas era a atitude deles, porque o que eles estavam fazendo era como um sacrifício aceitável a Deus. Deus tinha prazer naquilo que eles estavam fazendo. Dia do tribunal de Cristo, eles seriam recompensados. É como se eles estivessem construindo para a eternidade. Meus caras, mas e outra coisa, com as motivações certas. Tem que ver isso. Okay? Porque tem alguém que pode contribuir muito, mas as motivações não são corretas. Muitas vezes é para um alívio de consciência, mas não é amor a Deus, amor à obra de Deus, amor ao Evangelho, amor aos perdidos. E no tribunal de Cristo não será julgado também as motivações pelas quais nós realizamos para Deus. Então é interessante nós também atentarmos para essa verdade espiritual. Outra coisa interessante, irmãos, outra expressão de gratidão de Paulo, é quando ele deseja as recompensas divinas para eles. Isso é uma expressão de gratidão. Paulo estava alegre, feliz pelas atitudes daqueles irmãos, pela atitude da igreja. Agora Paulo roga as bênçãos de Deus para a vida deles. Essa é a ideia aqui. Ele deseja que Deus em Cristo Jesus possa suprir suas necessidades. Isso é uma expressão de gratidão. Isso é uma maneira também de receber e dar. Olha o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, segundo a sua riqueza em glória. Paulo sabia, Paulo tinha plena convicção que somente Deus, em Cristo Jesus, pode suprir cada uma de nossas necessidades. Certo? Ele diz que sua riqueza, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O verbo suprir aqui significa encher completamente. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode suprir cada necessidade de cada um de nós. Os filipenses, por sua vez, estariam cheios por causa das dádivas que o Senhor lhes daria. Segundo as suas riquezas, Deus cuidará dos filipenses de maneira extraordinária. Esse é o desejo de Paulo. Olha que expressão de gratidão. Que maravilha, meus amados irmãos, podemos entender isso. Aí nós podemos observar o que Paulo está dizendo, né? Se associou comigo no tocante a dar e receber. Porque aquele homem de Deus, ele orava pela igreja de Filipe, ele rogava as bênçãos de Deus, ele desejava que Deus em Cristo Jesus pudesse suprir cada necessidade dele. Não só a ideia de suprir, como nós falamos aqui, significa encher completamente, suprir as necessidades de todas as áreas de uma existência. Não necessitamos só de pão. Lembra que Jesus Cristo falou, quando ele foi tentado pelo diabo? Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus queridos e amados irmãos, Paulo, ele atribui a glória a Deus. Olha o versículo 20. Aí ele diz, ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora ele presta ele externa sua gratidão, seu louvor a Deus, porque ele entendia que era o Senhor que havia colocado no coração daqueles irmãos esses anseios de poder se associar com ele no projeto de evangelização do mundo no contexto da época. Paulo agora ele expressa a sua gratidão a Deus. Ele adora a Deus. Ele diz, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória.
O que ele mostra também aqui, irmãos, que atitudes como essa dos filipenses glorifica a Deus. Deus é glorificado quando a igreja volta-se completamente para suprir as necessidades daqueles que estão necessitados. Seja necessidades espirituais, mas também, irmãos, as necessidades físicas, materiais das pessoas, dentro das nossas posses. Apesar de Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele tratando, dando esse exemplo desses irmãos da Macedônia, eu creio aqui que ele está falando precisamente da cidade de Filipe. Ele diz que eles pediram com rogos para participar da assistência aos santos que estavam em Jerusalém, diante de uma dificuldade muito grande que naquele contexto a cidade de Jerusalém, os santos de Jerusalém estavam enfrentando. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos aprender essas ricas lições, externar ações de gratidão, irmãos, pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Externar também nossa gratidão por Deus ter usado esse grande homem de Deus para escrever essa carta. Vamos externar nossa gratidão também, podendo também, pedindo a graça de Deus de poder participar da assistência aos santos. Porque isso é um sacrifício aceitável a Deus. Deus tem prazer. Nós construímos também para a eternidade. Estamos construindo para a eternidade quando estamos fazendo isso. Por isso que cada oferta missionária, para o missionário, não é gasto, é investimento para a eternidade. Mas é interessante também que Deus promete também suprir também no presente. Às vezes nós suprimos a necessidade de alguém material e Deus supre a necessidade em outras áreas de nossas vidas. O Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. Por isso que Paulo externa aqui, ele diz: a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E agora eu posso observar, versículo 21 ao 23, irmãos. Ele sempre termina com algumas saudações. E também ele termina com uma bênção. Eu poderia também trazer aqui como também uma expressão de gratidão. Mas eu vou concluir aqui a carta com essa saudação de Paulo àqueles irmãos. Ele convidou seus amigos em Filipos a saudarem os salvos que ali estavam, Olha o que ele diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus que estão aí nesse contexto. Aí Paulo também diz que os irmãos que se acham com ele em Roma também estavam saudando aqueles irmãos. Essa gratidão, irmãos, de Paulo, pode ser vista também nessa saudação. E ele coloca aqui até aqueles que estão na casa de César. Ele diz: todos os santos o saúdam, especialmente os da casa de César. Ele já faz referência a essas pessoas, já talvez uma parte da guarda pretoriana, que disse que teve a oportunidade de ouvir o evangelho. Que maravilha, meus queridos e amados irmãos. Os servos que viviam no contexto do palácio do imperador, muitos estavam também saudando a igreja de Filipe, porque havia se convertido. É uma maneira de Paulo dizer assim: olha, as suas orações, os seus investimentos têm produzido frutos. E agora esses frutos aqui, conquistados, que tiveram a participação de vocês, estão saudando vocês. Paulo conclui, irmãos, a sua carta com uma admirável bênção final. No versículo 23 ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo rogou que a graça de Cristo estivesse com todos os crentes de Filipe. Essa bênção nos faria lembrar, e nos lembra hoje, irmãos, que devemos nossas vidas espirituais à graça de Cristo. Não é verdade?
ela nos ajuda até aqui reconhecer, meus amados irmãos, que somos o que somos pela graça de Cristo. Necessitamos dela para realizar e continuar realizando a obra de Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: pela graça de Deus, sou o que sou. Você é um crente em Cristo Jesus pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, por isso que Paulo diz: pela graça sois salvos. Se você tem feito alguma coisa para Deus, algum sacrifício aceitável a Deus, é pela graça dele operando na minha e na sua vida. Não é verdade? Se podemos contribuir com a obra de Deus, ou como podemos contribuir com os necessitados, é Deus, por sua graça, que faz isso. Paulo, quando escreve, ou Paulo não, Davi, quando ele faz um apelo ao povo de Jerusalém, de angariar recursos para a construção do templo, ele reconhece que aquelas pessoas só puderam fazer aquelas contribuições porque Deus supriu e operou pela sua graça essa capacidade de fazerem isso. O que somos, o que temos e o que podemos fazer para Jesus, meus amados irmãos, é a graça dele trabalhando em nossos corações. Por isso que Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo reconhecia que tudo que fez, tudo que era, tudo que fez, e se teria que fazer ainda alguma coisa, era a graça de Deus operando na sua vida. É também, irmãos, o que acontece conosco. O que somos, o que fazemos, é a graça de Deus operando em nossas vidas. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Cada realização, irmãos, que tenhamos a oportunidade de fazer, é a graça de Deus operando em nossas vidas. Por isso que cristianismo, por isso que igreja, por isso que o que fazemos via igreja são, irmãos, coisas essenciais, são necessários. Tem pessoas necessitadas que precisam de uma palavra, tem pessoas passando necessidade que precisam de uma ajuda. E a igreja está aqui exatamente para isso. E quando nós estamos fazendo isso, imbuídos, comprometidos com a causa de Deus, Deus é glorificado. Por isso que podemos adorar a Ele nessas palavras de Paulo: ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, maravilhosamente as nossas vidas. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, agradecidos somos ao Senhor por Tua palavra. Continua operando, Senhor Deus, em nossas vidas. Como precisamos ser gratos ao Senhor. Ser gratos também por aqueles que o Senhor colocou, Senhor Deus, em nossas vidas. Como sou grato, Senhor Deus, por aqueles que trouxeram a mensagem de salvação. Como sou grato também, Senhor Deus, por aqueles que o Senhor levantou para poder assim, Senhor Deus, se associar com aqueles que vieram até o nosso país e trouxeram a mensagem de salvação. Que possamos fazer também a mesma coisa, Senhor Deus, em relação a outros. Que essa disposição da igreja de Filipe possa desafiar as nossas vidas a fazermos o mesmo. Porque isso é um sacrifício aceitável ao Senhor. Isso também, Senhor Deus, produz frutos, lucros eternos. Ajuda a tua igreja, ajuda teu povo. Desafia, Senhor Deus, os nossos corações a te buscar de uma maneira mais intensa, como uma necessidade vital para as nossas vidas. Pedimos e suplicamos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa proporcionar para nós, porque eu sei que é graça do Senhor, a oportunidade de voltarmos a nos congregarmos
livremente como fazíamos antes dessa pandemia. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Como o Senhor pode também dar a tua graça de podermos exercitar paciência até que isso aconteça. Louvado e exaltado seja o Senhor, hoje e sempre em nossas vidas e por nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, irmãos, e até à noite, se Deus assim nos permitir. Nos reuniremos de novo mais uma vez aqui.